Para a liberdade, Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos dobrei novamente ao jugo da escravidão. Carta de Paulo a Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Jesus foi o maior exemplo de liberdade que nós temos aqui. E quando a gente fala de liberdade, a gente pode pensar num aspecto muito material do mundo atual. Nós todos queremos liberdade. Queremos liberdade porque achamos que ser livres é fazer o que queremos. Achamos que ser livre é eu poder comer o que eu quero na hora que eu quero, comprar o que eu quero, dormir a hora que eu quero. Será? O ensinamento que esse livro aqui, Palavras de Vida Eterna, nos traz é que liberdade está totalmente associado à disciplina. Tem até uma frase sábia de uma música da Legião Urbana que fala exatamente isso. Disciplina é liberdade. E é o que esse livro aqui também nos ensina. Também o exemplo de Jesus. Veja só, Jesus era um homem totalmente livre, mentalmente livre, por assim dizer. Ele não era preso aos padrões da terra. Ele não exigia um berço de ouro para nascer. Se submetia ao trabalho para ajudar seu pai José na terra enquanto ele esteve aqui na adolescência. Era sempre uma pessoa disciplinada, fazia o que precisava ser feito, servia. E assim ele era livre. Ele era livre porque ele não estava preso aos desejos dele. E como eu disse aqui, a gente acha que liberdade é fazer o que a gente quer. Mas será que isso não é escravidão? A escravidão em relação aos nossos desejos? Em relação ao nosso ego? Será que a gente realmente é livre no que a gente faz? Ou será que a gente está sendo escravo do que a sociedade implantou na nossa cabeça? Comece a se questionar se você é tão livre assim. Eu gostaria de ser livre para eu acordar a hora que eu quisesse, para eu usar o celular a hora que eu quisesse, para eu comer tudo que eu quisesse. Será que isso é liberdade? Isso, na verdade, te aprisiona aos seus desejos, inclusive infantis. Desejos que não permitem que você evolua, que você se torne mais inteligente, porque você deseja não precisar estudar, por exemplo. Olha só, a preguiça, ela nos prende ao passado, nos prende à pequenez. Aí a pessoa tem preguiça de fazer o exercício físico, de estudar, de aprender, de estudar a palavra de Deus, de ter um tempo com Ele. Só que nessa vida a gente colhe as consequências das nossas preguiças, dessa liberdade falsa que nós temos. Porque isso é uma falsa liberdade. Você não aprende a ter liberdade de pensar quando você não estuda, você não desenvolve a sua inteligência. Eu não estou falando aqui de fazer uma faculdade, estudar na escola, isso também ajuda. Mas principalmente buscar sabedoria, estudar o conhecimento que realmente vai agregar para a sua vida. Isso vai te tornar livre. Livre para pensar, será que isso que estão falando comigo é verdade? Será que isso aí que um líder religioso falou para eu fazer realmente faz sentido? Porque hoje nós temos a liberdade de expressão. E na internet temos pessoas que falam de tudo. Pessoas que falam que as mulheres obrigatoriamente devem ter filhos. Pessoas que falam que as pessoas devem lutar pelos casamentos, mesmo se eles estão sofrendo abusos dentro desse casamento. Pessoas que te falam que você tem que fazer uma faculdade. Pessoas que te dizem tudo o que você tem que fazer. Você tem que se relacionar com alguém do sexo oposto. Você tem que. São muitos tem quês. E aí a gente só vai aceitando esse tanto de informação e esse tanto de imposição e não exerce a nossa liberdade maior, que é pensar. Deus te deu o seu cérebro é a máquina mais poderosa desse planeta. E você deixa essa máquina totalmente desligada, deixa essa máquina enferrujando para aceitar o pensamento que o outro diz para você, a escolha que o outro faz para você. Você acha que é livre, que não precisa estudar porque alguém fez isso por você e vai te passar uma informação mastigada. Será que essa pessoa não está te manipulando para você fazer o que interessa àquele grupo? Questione-se, coloque a sua cabeça para pensar. Questione, inclusive, essa falsa liberdade, a liberdade que você acredita que tem para ser quem você acha que é. Consulte o seu coração. A gente brinca muito aqui que todos nós nascemos com o nosso mapa interior dentro de nós. E nós somos seres sábios, ligados a Deus por natureza. Fomos feitos à imagem e semelhança dele. E aí,
em vez de conseguir acessar esse nosso mapa interior, a gente começa a escutar o que o outro diz que nós devemos fazer. As pessoas mais velhas que nós, o pessoal da igreja, o pessoal da escola, os amigos, o pessoal do trabalho, e aí o nosso mapa vai ficando ali por baixo de toda aquela informação. E você nem consegue mais saber. Só que no fundo, o seu mapa grita. Ele fica lá no fundo, pelo menos gemendo, tentando fazer se escutar por você. E você sente um incômodo e não sabe de onde vem. Talvez é de tanto você atender às demandas dos outros e não olhar para suas próprias demandas. E aí você não tem sido livre. Jesus veio para nos trazer liberdade. Ele veio nos ensinar, por meio do exemplo dele, que liberdade é escolher fazer o bem, apesar de ser julgado. Liberdade é escolher ser quem você é, apesar de todas as críticas. Porque assim, pense numa pessoa criticada. Jesus, ele foi extremamente criticado, extremamente questionado. E mesmo assim, ele seguia o mapa interior dele, ele sabia para onde ele queria ir, ele sabia o que ele precisava fazer pela terra. Nós achamos que a liberdade é para atender os nossos desejos, e aí passamos até por cima dos outros para atender as nossas demandas egóicas. Mas será que liberdade também não é servir? Fazer o que é bom para o mundo? Liberdade de não se prender ao seu ego e, diante de uma escolha difícil, saber que você precisa ser ético, que você precisa tomar a decisão que não vai ferir a ética, que não vai causar prejuízo ao outro, mesmo que aquilo não seja a melhor decisão naquele momento para você. Claro que eu sempre faço um parênteses quando eu falo sobre isso aqui, porque é importante a gente entender que a gente não tem que abrir mão do nosso autocuidado para cuidar do mundo, para cuidar das pessoas ao redor, para se entregar 100% para o seu trabalho. Não é isso. Como nós falamos no último devocional, a nossa principal obrigação nessa vida somos nós mesmos. Então sim, cuide-se de você, cuide da sua inteligência, cuide da sua saúde física, da sua saúde mental, é a sua obrigação. Você não está exercendo a liberdade de forma inteligente quando você coloca para dentro do seu corpo comidas não saudáveis. O tempo inteiro você só come porcaria porque você quer agradar o seu paladar e o seu corpo está sendo destruído com isso. Isso não é liberdade, isso é falta de inteligência. Você não está sendo livre da forma correta quando você prefere usar o seu dinheiro para comprar roupinhas novas, brusinhas, como o pessoal brinca aí, comprar objetos, pagar a cervejinha no fim de semana, mas fala que fazer terapia é caro. Não faz terapia, você sofre, você tem sofrimentos mentais e não se cuida. Você tem traumas do passado e não cuida disso. Você tem questões que te afligem e você não busca olhar para dentro de si mesmo para aprender. Você faz más escolhas. Então a sua liberdade, entre aspas, não está sendo exercida da forma mais adequada. Se é que a gente pode chamar isso de liberdade. Liberdade é você seguir os exemplos do maior que esteve aqui na Terra, que é Jesus. Ele não se prendia ao ego, não se prendia aos padrões. Andava por aí fazendo o que estava no coração dele. Sofreu muitas críticas. Escolheu estar ao lado dos apóstolos deles, que eram pessoas imperfeitas. E nem exigiu que sejam pessoas perfeitas. Ele não falou assim, ai Deus, eu vou descer lá na terra, mas coloca a pessoa fácil perto de mim para me ajudar. Não. Ele escolheu pessoas cheias de defeitos. E se você parar para observar os defeitos de cada um dos apóstolos, que consta expressamente na Bíblia, você vai ver que esses defeitos são muito parecidos com os defeitos que nós carregamos. Impulsividade, às vezes arrogância, às vezes ignorância, às vezes não são pessoas extremamente intelectualizadas. O que Jesus quis mostrar quando ele escolheu essas pessoas imperfeitas? Que todos nós somos escolhidos também, porque todos nós somos imperfeitos, assim como os discípulos dele. E assim como eles exerceram a liberdade de seguir Jesus e dar a vida por servir o bem maior, nós também devemos fazer isso. Devemos servir o bem maior. Entenda o que tem no seu coração e sirva a esse bem. E questione se o que as pessoas mandam você fazer talvez não é um desejo do seu coração. Por exemplo, constituir uma família, ou você não consegue se relacionar com alguém do sexo oposto, ou você não quer ter filhos, ou você não se enquadra naquele trabalho que as pessoas dizem que você tem que fazer. Tenha coragem de ouvir a sua voz interior.
porque é essa voz que guia para onde você tem que ir. Mas questione-se, porque a gente recebe tanta informação de fora que a gente começa a achar que aquilo que a gente está escolhendo é a gente que quer. Será que é a gente que quer ou será que isso foi colocado em mim? Se for o caso, escreva num papel, porque isso ajuda e muito. Existe até um estudo sobre isso, sobre o fato de que quando nós escrevemos, a gente consegue elaborar muito melhor as nossas ideias. Do que eu realmente gosto? O que eu faço muito bem, de forma até um pouco natural? O que eu quero para minha vida? Que tipo de vida eu quero viver? Não precisa ficar copiando o modelo que as pessoas ao seu redor estão vivendo. Olha o mundo como está. Olha as pessoas ao seu redor. Você acha que realmente as pessoas sabem o que elas estão fazendo? Você acha que realmente as pessoas ao seu redor estão tendo sabedoria? Se todo mundo tivesse sabedoria, o mundo seria diferente, seria outro. O mundo está caótico, as pessoas estão adoecidas, principalmente mentalmente adoecidas. Então você precisa pensar, eu devo seguir o modelo do que todo mundo está fazendo aqui? Ou eu exerço a minha liberdade e estudo para eu entender o que é melhor para mim? Estudo, vou atrás, vou aprofundar, estudar a mim mesmo, autoconhecimento. Uma pessoa realmente livre é aquela pessoa que está instruída, ela sabe para onde ir. Não tem como você exercer a sua liberdade se você não souber para onde você tem que ir. Você não precisa ter uma faculdade, um título, para você ter esse tipo de conhecimento, porque o conhecimento maior que você precisa ter é o autoconhecimento, o conhecimento de si mesmo. Olhar para dentro de si e pensar, por que é que quando determinada situação ocorre, eu fico muito nervoso? E eu falo tal coisa? Por que é que quando eu percebo eu já falei um palavrão, ou eu falei mal de alguém, ou eu contei uma fofoca? Por que é que quando eu percebo eu já explodi, já briguei? Por que é que quando eu me toco eu já comi aquilo que eu não podia ter comido, eu comi de forma desnecessária, fui guloso, fiz mal para o meu corpo com isso? Por quê? Tente investigar os gatilhos, o que te causa isso. Dê um passo atrás. Um minuto antes de eu fazer isso, como eu estava me sentindo? O que aconteceu? Ou o que o outro falou para mim que despertou isso em mim? Não tem a ver com o outro, tá? O outro é só um sinal. O outro é apenas um espelho para ser o seu mestre, para te mostrar o que você está fazendo de errado. Onde você precisa melhorar. Só que o que a gente faz, sendo muito infantil? A gente coloca a culpa no outro. Ah, o outro me provocou. O outro, já até ouvi isso. O outro tira o pior de mim. Se ele tira o pior de você, é porque tem algo muito ruim dentro de você, que apenas sai, apenas basta alguém apertar um botão, não é? Então, você fica refém do outro quando você pensa dessa forma. Não seja refém. Identifique o que te causa isso. Isso é autoconhecimento. Isso é você se conhecer. Para você se conhecer, como eu falei, você não precisa de ter uma faculdade, de ser super inteligente. Não, você precisa aprender a investigar as suas próprias emoções. Se você precisar e puder, conte com o auxílio de um bom profissional de psicologia, por exemplo. Mas pense bem, ou até um profissional da área da igreja, mas seja uma pessoa que você confie, uma pessoa sensata. E seja lá o que ela te disser para fazer, questione-se, isso aqui combina? Tem a ver? Ou não, esse rapaz aí tá viajando, não tem nada a ver com o que ele tá falando. Porque eu já vi muita gente falar besteira, muito líder religioso orientar pessoas a ficar em casamento no qual ela estava sendo destroçada, que ela estava sendo abusada, que ela estava sofrendo violência. Já vi profissionais de saúde fazer a pessoa se manter num casamento no qual ela estava sendo humilhada. Então questione-se, não é porque alguém tem um terno, subiu num palco, usa um jaleco, tem um título na parede, que essa pessoa sabe o que é melhor para a sua vida. Deus acessa você. Deus acessa o seu coração. Então, por mais que você possa buscar conhecimento fora, o principal conhecimento que você vai adquirir está dentro. As principais ferramentas vão estar dentro. Fora você vai entender mecanismos da psicologia, por que a gente reage de determinada forma, por que as pessoas comem de forma impulsiva, por que elas brigam de forma impulsiva. Isso aí você pode sim buscar esse tipo de conhecimento, porque isso vai te ajudar. Mas e por dentro? Por dentro estão as maiores respostas. E se você, num momento de serenidade, que você realmente se propõe a escutar a voz de Deus, você também pode identificar.
inclusive as ajudas que você ouve por aí. Porque, assim, graças a Deus, temos muitos profissionais sensatos na psicologia, na psiquiatria, na psicanálise. Também temos bons líderes religiosos que te ajudam a tomar decisões sensatas. Mas, da mesma forma, temos pessoas totalmente desinformadas ou muito interessadas em te manter presas. Elas podem até parecer que estão tentando te ajudar, mas elas estão te mantendo presas. E Jesus veio para te trazer liberdade. Exerça a sua liberdade, exerça a sua inteligência. Para tomar boas decisões, é importante se conhecer. Entenda o que você realmente quer para a sua vida e seja, sim, uma pessoa livre. Depois de Jesus, a gente não precisa mais ter medo do julgamento, ter medo de fazer o que a gente precisa fazer ou ficar achando que a gente precisa da autorização de uma autoridade, do líder da nossa igreja, de uma pessoa que a gente gosta para fazer aquilo que a gente quer. Seja autêntico, tenha coragem de ser você, de ser livre, de ser a pessoa que vibra dentro do seu coração. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Deixe o seu curtir aqui, porque assim esse vídeo chega a mais pessoas. Também deixe um comentário sobre o que você pensa e me siga nas redes sociais. O meu Instagram é @BiancaMoraes com Y e K.